A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos nós, né? E esse mês de agosto que nós estamos aí iniciando, hoje dia 3, as pessoas ousam dizer que o mês de agosto, algumas pessoas, sei, do passado aí, que dizem que agosto é um mês ruim, um mês de desgosto, mas para nós não. Para nós é o mês do bom gosto, a gosto de Deus, o bom gosto. E nas nossas orações nós devemos estarmos também pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me bom gosto, dai-me bom gosto nesse mês de agosto, né? Me dá um bom gosto para mim ouvir a Tua voz, para mim adorar a Ti, para me entregar a minha vida a Ti. Dá-me bom gosto para mim me aproximar de Ti, para mim buscar, invocando o Teu nome. E assim nós vamos pedindo ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre. Então, mas já passei desse mês de agosto, seja o bom gosto. Qual é o mês? Bom gosto, o bom gosto de Deus, e que o Senhor me dê bom gosto para mim me agradar, ser agradável ao Senhor. Procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente tem que procurar, buscando. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós devemos buscar a Ele. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. E assim nós vamos buscando: Senhor, dai-me bom gosto. Se você está fazendo alguma coisa que não é agradável a Deus, se você está murmurando, reclamando, peça: Senhor, me dá o bom gosto para mim te agradecer, para mim não olhar para situações e ver só coisas ruins, mas ver que ali está a mão do Senhor me conduzindo. Se você está passando por desertos, situações difíceis, peça: Senhor, eu sei que vai chegar o tempo que esse deserto vai acabar, certo? E lembrando, cada dia, cada manhã que você levanta, café da manhã, uma comidinha tem, sempre tem algo. É Deus preparando para nós. O Senhor está cuidando de nós, mesmo se você estiver passando por situações difíceis. Mas o Senhor está passando conosco, porque Ele está trabalhando em nós. O Senhor tem que lapidar, para lapidar uma pedra preciosa, aí leva tempo e tem que tirar algumas lascas. Você vê o abacaxi, para cortar o abacaxi, para te dar o sabor, você tem que arrancar, descascando o abacaxi. Mas nós estamos nesse mês de agosto aqui, o bom gosto de Deus. Eu sou agradecida a Deus que o Senhor tem nos dado assim essa meditação da palavra do Senhor em Josué capítulo 5. Josué, livro de Josué, capítulo 5. Eu vou ler, depois eu retorno os versículos anteriores. Não vou ler todo aqui a princípio, mas vou ler o que me chamou a atenção, o que tem me chamado a atenção. Estando, pois, Josué capítulo 5, versículo 10 ao 12. Pois nós retornaremos às leituras. Estando, pois, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espiga tostada. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Tanto tempo vivendo aí no deserto, situações, 40 anos de peregrinação,
Fora que esse povo, o povo de Israel, era um povo que era escravo, foi escravo ali no Egito durante 430 anos. Mas esse povo tinha uma promessa. A promessa foi dada a Abraão, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi ali para a terra de Canaã, e o Senhor foi dando promessa. À medida que ele ia andando, o Senhor disse: eu vou te dar um herdeiro, e essa terra aqui eu vou dar para você, vai andando. E ele andando, mas o mesmo Deus que deu a promessa, ele disse para Abraão: esse povo, que a nação, o descendente de Abraão, iria para o Egito, ia ficar 400 anos, ia ser escravizados, mas que depois o Senhor ia tirar com mão forte, como nós vemos aí, como o Senhor tirou. Quando chega o tempo de Deus agir, quando chega o tempo de Deus agir, a promessa de Deus vai se cumprir. Ele move as coisas, né? Situações, eles se tornam, antes quando eles foram lá por causa do alimento, porque lá eles na Canaã, na terra que eles estavam, tinha fome, sofreu uma grande fome, e eles foram lá, José já estava lá, e colocaram ele no bem melhor da terra, mas depois José morre, e esse povo aí que foi beneficiado, agora o faraó de lá escraviza esse povo, e o Senhor, sempre lembrando, eles clamavam a Deus, mas o Senhor lembrava, tem um tempo de Deus nas nossas vidas, um tempo de Deus trabalhar, e Deus está trabalhando o tempo todo Ele está trabalhando para Ele cumprir as promessas. Às vezes você está passando por uma situação que você não está entendendo, por que chegou a isso, como é que está nesse ponto, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o Senhor está trabalhando, Ele trabalha em vários lugares, em vários aspectos. E chegou o tempo, né, que eles foram escravizados, e eles começaram a clamar ao Senhor. Você sabe quando as coisas estão muito boas, às vezes as pessoas ficam acomodados ali. Talvez o povo poderia, se eles não fosse escravizado, eles continuariam lá no Egito. Não ia querer saber de terra prometida se eles estavam numa das melhores terras que eles tinham lá no Egito. O Senhor prepara situações difíceis para que possamos clamarmos a Ele. E o Senhor envia um libertador, né, com 430 anos, eles passaram lá e eles saíram de lá em rumo aqui, a terra prometida, a promessa de Deus. Quando você está passando por uma prova muito grande, você tem que lembrar a você mesmo as promessas que você tem. E lembre-se que você tem um Deus que cuida de você, que está atento, que quando nós clamamos, nossas orações estão chegando até o céu. E aí foi. O povo clamou, e o Senhor tirou ele, operou milagres, maravilhas, abriu o mar vermelho ali, eles saíram, todos felizes. Poucos dias depois eles já estavam reclamando. É um povo que reclama. Às vezes a pessoa que vive reclamando, ela sempre tem que ser trabalhada por Deus. Tem que ficar às vezes no deserto, para reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que o Deus está cuidando. E aí agora o povo reclama e começa a reclamar até que não tinha alimento, e por isso Deus envia o maná. Nós lemos aqui, né, o dia que o maná cessou. E por que cessou o maná? Né? E o que era o maná? Foi um alimento provisório que Deus deu para eles. Você está passando às vezes por situações de deserto, e Deus está sempre enviando. Você está vivo todo dia, não tem muita coisa para sobrar. E aliás, Deus nem quer que tenha sobra. Deus quer que seja dependente dele. O Senhor enviou o maná ali, que eles nem sabiam o que era isso, mas o Senhor enviou um alimento para eles. E durante 40 anos eles passaram se alimentando do maná. Todo dia, pela manhã, iam colher o maná, e ali vinha. E não era para colher
a mais não, era a medida. Tinha medida para colher e tinha um dia da semana que não podia colher, que era no sábado. Então, na sexta-feira, podia colher as duas medidas, para hoje e para amanhã, porque era para treinar. Aprenda a depender de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus vai cuidar de você. E no dia que não tiver, não tem maná, no sábado não tinha maná, não tem maná, mas tem Deus que está cuidando de você. Então isso é uma dependência de Deus. Dependência de Deus. Nós devemos aprendermos a sermos dependentes de Deus. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando eles estavam próximos, o Senhor tirou ele. E quando eles estavam próximos, assim, próximo de chegar, de alcançar a terra prometida, o que acontece? O que aconteceu? Quando Moisés mandou os espias, 12 espias lá para espiar a terra, já estava próximo. Eles passaram 40 dias lá espiando a terra prometida. Quando chegaram, falaram: a terra é realmente boa, mas tem gigante, mas tem 10 deles. Começaram a contaminar. Você vê a contaminação que existe quando as pessoas começam a falar mal, mal, mal. Isso daí não faz bem para a sua alma. Por isso nós devemos se alimentar da palavra de Deus, das promessas de Deus, o que o Senhor tem falado. Então isso contaminou e contaminou o povo todinho. Foi uma situação tão grande, tão difícil ali, e como que o Senhor Deus ficou triste. Eu já ia dar a terra para eles, já ia possuir a terra, já ia, mas eles começaram, só 2 pessoas lá que não murmuraram, que foram Josué e Caleb. Caleb e Josué. Mas no mais o Senhor disse: olha, vocês murmuraram, vocês não vão entrar na terra, vocês não vão adquirir o que eu tenho para vocês. As bênçãos vocês não vão receber. Por quê? Vocês estão rejeitando. Quando você murmura, você também está rejeitando a Deus. Sabe, quando você reclama. Mas o que ocorreu é que mesmo eles voltaram, o Senhor disse: vocês ficaram 40 dias para espiar a terra. Então agora vocês vão passar 40 anos. E aquela geração que saiu do Egito, que saíram lá, homens de guerras, tudo, eles morreram todos ali no deserto. Até que morreu todos, não entraram na terra da promessa. Mas o Senhor, como Ele é fiel, Ele continuou. Durante esses 40 anos, Ele continuou cuidando. Não é porque o povo reclamou que o Senhor não deu o maná. Deus alimentou, o Senhor cuidou do povo, né? A palavra de Deus diz que as roupas deles não envelheceram. Já pensou as roupas que saíram de lá? As crianças, as roupas parece que ia crescendo no corpo, né? Ia ficando adulto e as roupas crescendo, os sapatos, calçados não estragaram durante 40 anos, né? Nós vemos hoje, assim como quem tem criança pequena, perde roupa. Ganha roupa, daqui a pouco essas crianças perdem toda a roupa. Mas ali com Deus, com o cuidado de Deus para mostrar o cuidado que Deus tem com o seu povo, tudo ia crescendo, as roupas iam crescendo, não faltou as vestes, não faltou alimento. O Senhor, todo dia, eles poderiam ir lá buscar o maná. Eles também não tinham como plantar, porque eles estavam no deserto, né? Como é que eles vão plantar no deserto? A mão forte de Deus, o poderoso Deus, ia ali andando, porque eles estavam sendo guiados por Deus, guiados ali. Ficar ali, andando em voltas, aonde que fosse a direção de Deus. Tinha a nuvem que à noite ela protegia, era como uma coluna de fogo, que aquecia o povo, porque o deserto é muito frio. Durante o dia, era como uma nuvem para proteger do sol, das altas temperaturas. Proteção durante a noite e durante o dia, o Senhor cuidando do seu povo. E agora eles estão tá se aproximando, o final do deserto. Então o deserto, ele tem tempo para começar e também tem tempo de acabar. Então se você está passando em situações difíceis,
Ah, eu só tenho aqui, eu estou tendo só o básico. Estou tendo só o básico. Mas agradeça toda vez que vai comer, agradeça a Deus que você tem. Eles tinham esses alimentos, o alimento, o Senhor nunca deixou eles. Ninguém morreu de fome no deserto, mas tinha o cuidado do Senhor Deus. Aí nós vemos aqui nesse capítulo 5 de Josué, né, que é a Bíblia, Moisés já tinha morrido, agora tem esse outro líder que vai conduzir a conquista da terra prometida. A conquista das promessas. Já chegou o final, já chegou o tempo, né? O tempo de cantar chega, né? Mas o tempo de cantar chega, mas a gente tem que estar se preparando para esse tempo. E quando eu estava lendo aqui a palavra de Deus, aí nós vemos assim o grande poder de Deus, a grande misericórdia de Deus, o Senhor Deus, ter suportado o povo dele no deserto. Suportado. Hoje você olha assim, algumas relatos que parece que são pessoas insuportáveis, né? E o Senhor é poderoso para transformar essas pessoas também. Sabe, pessoas grossas, ásperas, né? Só sabe reclamar, recebe a comida de graça, né? Recebe a proteção de Deus e vive reclamando de Senhor. Recebe o ar, né? Recebe a vida todo dia. E assim, esse povo, eles passaram ali pelo deserto e eles não tinham como plantar. Como é que eles vão plantar no deserto? Quando a nuvem se movimentava, eles tinham que desmontar lá o acampamento dele lá e onde a nuvem ia, quanto tempo passasse, eles iam ficar naquele lugar, mas o Senhor estava dando instruções como chegar, como é que o Senhor queria eles nessa nova terra, na terra de Canaã, a terra prometida. Tinha orientações, tinha as instruções, o Senhor estava cuidando e instruindo o povo dele. E aquela geração antiga morreram, aqueles que saíram, aqueles que saíram do deserto. Já pensou? Não é porque você tem uma promessa que você vai alcançar. Você tem que manter firme, porque aquele povo tinha toda a promessa, mas as murmurações afastaram eles. Cada vez que as pessoas murmuram, mais se afastam da promessa de Deus. E aí nós vemos o que aconteceu. Nós vemos o livro de Josué, depois da morte de Moisés, Deus falando para Josué, para ele se esforçar, meditar na palavra de dia e de noite, as instruções. Josué foi um que saiu lá do Egito, mas ele foi um daqueles que não murmuraram, que não reclamaram, que creram na promessa de Deus, que o lugar era bom, que a terra prometida, que Canaã era bom, tinha gigante, mas que o Senhor era por eles e que Deus ia conceder, dar a vitória para eles. Aí nós vemos aqui, né, quando nós estamos lendo o livro aqui das conquistas, né? O Senhor vai dando conquista e chega a hora de conquistar, Deus vai preparando tudo, mas você também precisa se preparar para receber essa bênção. Eu vou ler aqui no capítulo 5 mesmo. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, e desfaleceram-se o coração, e não houve mais ânimos nele, por causa dos filhos de Israel. Não sei se eles vinham para conquistar aquelas terras lá, eram deles já por herança, já eram deles. Agora Deus veio trazendo ele. Promessa que Deus fez a Abraão vai se realizar. Então, quando você vê essa terra, Israel, essa terra é de Israel mesmo, é dos descendentes de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó. E eles viram, quando as pessoas viram que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor operando milagre, né? O Jordão,
lá no capítulo 3 está falando que o Jordão estava cheio. Eles, para chegar em Jericó, para passar para o outro lado, precisavam. Eles precisavam de algo, né? O Senhor está ali sobre a liderança de Josué, e o Senhor guiando o Josué, e diz para ele: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Então, tem coisas que não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, você tem que se consertar, ver o que falta em você, né? Santificai-vos hoje. Não, se o Senhor me der, eu vou me santificar. Não, é hoje. Primeiro, nós devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Primeiro, buscar ao Senhor. Todas as coisas serão acrescentadas. Buscar ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro eles precisavam aqui santificar. Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor vai fazer maravilha. E foi o que aconteceu. Eles se santificaram e eles passaram o Jordão, quando perto do sacerdote, molharam os pés ali. O único que molhou os pés ali foi o sacerdote, né? A arca de Deus foi na frente, o sacerdote com os pés molhados. Molharam os pés, e os filhos de Israel não molharam os pés, porque o Jordão fez uma parede de um lado para outro, e eles passaram em rumo à terra prometida. Então, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Quando a gente busca a santificação, santificar nossas vidas, seguirmos as direções, coisas que não tem como, não tinha como, né? As pessoas lá já estavam apavoradas quando eles viram o que Deus tinha feito, as promessas de Deus que Deus tinha feito ao povo dele, estava se realizando. Os reis já estavam desfalecidos ali, perdendo a força. Nós não temos mais poder, nós não vamos conseguir conquistar. E agora eles passam o Jordão, e aqui diz no versículo 2 também, diz que os reis eles passaram a seco, igual quando o Senhor repetiu o mesmo milagre, não como com Moisés foi o Mar Vermelho, mas com Josué foi o Jordão. Com Moisés foi em rumo ao deserto, agora com Josué a terra prometida. Já era a terra prometida, já alcançou, aquele deserto já estava para trás, agora eles iam em rumo à terra prometida. Mas ainda tem mais observações da palavra de Deus. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas, versículo 2, de pedras, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Então nós vemos aqui o que aconteceu nesse tempo aqui. O Senhor disse para Josué para fazer essa circuncisão. Essa circuncisão, feita nos homens, né? Foram feitos antes que eles saíssem lá do Egito. Lá mesmo na terra do Egito foi feita uma circuncisão antes deles saírem. E eles vieram. Aquelas pessoas, elas já morreram durante o deserto, durante a peregrinação de 40 anos ali, né, que nós vemos aqui, ó, versículo 6 está dizendo assim: porque por 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, versículo 6, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito não obedeceram à voz do Senhor, nos quais o Senhor tinha jurado que ele havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-lhes, a terra que mana leite e mel. Então, aquelas pessoas que saíram, que murmuraram, que se opuseram, que eram pessoas de guerra, pessoas assim que estavam lá acima de 20 anos, né, que saíam para o exército e tal, eles todos pereceram, eles viveram. O Senhor cuidou deles, não deixou de cuidar deles ali no deserto. Só que esse tempo todo aí eles terminaram morrendo e não alcançaram a terra, porque muita reclamação, e isso daqui só vai atrapalhar. Então a gente quer mudar de vida, quer sair do deserto,
pare de reclamando, lembrando coisa do passado, e eu podia estar melhor, e assim. Então, nós devemos vermos essa situação que o povo viveu. E o Senhor disse, eu não vou dar, eu vou cuidar, mas eles não vão alcançar. Esse daqui é para quem confia na minha palavra. Quem confia no Senhor tem a recompensa. Então nós vemos o que aconteceu. Josué fez aquelas pedras, das pedras ele fez facas para circuncidar os homens, né? Circuncisão. E depois que ele já estava ali, já tinha atravessado o Jordão ali, eles ficaram um tempo, foram circuncidados e ficou um tempo ainda de recuperação. Veja bem, não era uma coisa, uma faquinha, uma lâmina, alguma coisa, coisa que é usada na medicina aí para fazer aquele corte, bisturi. É um bisturi, né, no órgão genital masculino. Isso daqui é uma aliança com Deus, que era feito, que foi feito, né, ao povo de Deus. Hoje a circuncisão é no nosso coração, aí para todos, não é só, aqui era só os homens, mas hoje é para todos que aceitam Jesus. Nós somos, nossa mente, nosso coração são circuncidados, nós fazemos parte da herança do Senhor. Então, disse o Senhor aqui, e aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram ao seu lugar no arraial até que sararam. Veja bem, eles ficaram, teve um tempo de recuperação. Fora disso daí, aconteceu isso daí, e eles sentiam muita dor, entendeu? Tem coisa que ninguém não quer sofrer dor, mas quando Deus está trabalhando, tem que obedecer a palavra. O que vai causar dor aqui, vai causar alegria depois. Então nós vemos que o Senhor disse aqui no versículo 9, disse o Senhor a Josué, hoje retirarei sobre vós o opróbrio do Egito, que é o opróbrio, a vergonha. Hoje eu vou tirar essa vergonha, vai tirar a vergonha. Às vezes você passou por situações difíceis, humilhações, e eu levei para o deserto ali para humilhar você mesmo, para ver o que tinha no seu coração. Mas o Senhor vai tirar a vergonha, né? O Senhor vai tirar a vergonha. Então, situações que nos deixam assim, abatido, sabe? Mas o Senhor tem um dia que Ele vem, Ele remove o cativeiro, você vai sair do deserto, o Senhor vai tirar essa vergonha, né? E Ele estava ali, né? Aí começou aqui, agora eles se preparam para a celebração da Páscoa. A Páscoa foi celebrada quando eles estavam no Egito, também no Monte Sinai, segunda vez, terceira vez aqui. E eles passaram 40 anos, e eles, onde ia, vinha, tal. Então nós temos a informação assim, dessas instruções que a Bíblia nos diz. E agora eles aqui, eles se prepararam, se prepare também para receber a bênção de Deus. Você vê, lembra assim, a gente lembra que Elias, por exemplo, quando foi lá no Monte Carmelo, o Senhor foi fazer um grande milagre ali, mas Ele consertou o altar. Então é necessário que a gente olhe coisas da nossa vida que não está no lugar certo, que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então a gente precisa se reorganizar, olhar, limpar a casa, ver o que é que está faltando, alguma dracma perdida, o que é que você perdeu, se organizar para que a gente possa receber a vitória, para poder oferecer a Deus. É igual a ceia do Senhor. Você não vai tomar a ceia de qualquer jeito. Também, aqui a Páscoa, eles também santificaram, eles teve essa circuncisão, né? Isso aí não era fazer toda vez, era uma vez. Aqueles que não eram circuncidados, quem era circuncidado já estava garantido ali, né? Mas nós vemos aqui o milagre do Senhor, e é muito bom. O que me chama a atenção, essa palavra aqui, é quando você pensa que você ainda está no deserto. Você ainda está no deserto, o Senhor já tirou no deserto, e você está procurando o maná.
E aqui diz que a palavra de Deus, que eles celebraram, fizeram a celebração da Páscoa ali, e tudo bem. Quando foi no outro dia, cadê o maná? Cadê o maná? Não tinha mais maná. Maná é um alimento provisório para nossas vidas, para a vida deles. O maná era enquanto eles estavam ali no deserto, mas agora o Senhor trouxe a terra prometida, a terra da promessa. Agora você não tem que viver de maná. Agora o maná é passado. Você tem a promessa. O maná eles não podiam trabalhar, plantar, que vai plantar no deserto. Não, tinha que saber que quem ia cuidar deles era Deus. Estavam em obediência ali, o que o Senhor mandava, as instruções, os filhos, o que é que eles estavam ali aprendendo, mas agora na terra prometida. Agora na terra prometida, quem é que vai me suster? O Senhor já te deu a terra prometida. Agora você tem que se levantar, buscar ao Senhor. Você não precisa mais do maná. Nós não precisamos mais do maná. Nós precisamos do quê? Nós já estamos na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então cessou o maná. Pode ser que naquele dia que as pessoas já se acostumam a ir atrás de maná. Vamos lá buscar o maná com as vasilhas, que era pela manhã, tinha quantidade, e quando chega, cadê o maná? Cadê o maná? O maná acabou. O maná acabou. E assim nós cremos nesse Deus poderoso, porque às vezes você está passando pelo deserto, passando uma situação que é o maná, não está faltando nada, Deus está cuidando de você, mas agora você chega à terra prometida, esquece, não, você não vai ter mais maná, você vai ter aqui, você vai colher dos frutos, porque existe a palavra de Deus, que tudo tem um tempo, tudo existe o tempo determinado, e o tempo de deserto acabou. E em Cantares diz que o tempo de cantar chega. Então se você está passando, se eu estou passando, se nós estamos passando por uma situação difícil, o tempo de cantar chega. O Senhor vai tirar o opróbrio, vai tirar essa vergonha que você está passando. O Senhor vai te dar dupla honra e o tempo de cantar chega. Então é importante isso, que o Senhor vai te levar para um novo nível. É o nível que eles viviam no deserto, não tinha morada, ficava aqui e ali, mas agora eles iam ter casa, tinha as árvores, várias árvores de frutas, tudo que eles plantavam na terra dava, tudo que fazia prosperava ali. Então cessou o maná, não precisava mais de maná. Então nós devemos termos essa confiança no Senhor, mantermos firme a nossa confiança. Às vezes você está com a situação, passando uma situação e ir atrás do maná. Cadê o maná? Cadê o maná?